Bora então dar sequência no nosso vídeo hoje para falar sobre uma atualização importante envolvendo o nome do volante Johnny Lucas, jogador que chegou a... já está tudo certo, né, com o Goiás, basicamente uns 4 ou 5 meses atrás, 22 anos de idade, por conta da falta de rescisão de contrato. Não achava essa rescisão dele nem aqui no Brasil, porque ele só estava emprestado a Londrina, o contrato acabou, aí tudo bem, na metade do ano, muito menos lá no futebol da Bélgica. A Federação Belga ficou de enviar essa rescisão de contrato dele com a sua equipe no futebol belga, não chegou, então não tinha como a CBF, por exemplo, fazer essa inscrição para o Goiás, que conseguiu sim, é uma informação também que foi importante, revelada pelo Paulo Rogério Pinheiro nesse finalzinho de semana, garantindo que o Johnny Lucas ele já teria condições de jogo, pôde atuar, por exemplo, na partida contra o São Paulo, na última rodada do Campeonato Brasileiro, no último domingo. Entretanto, né, para que vai colocar o jogador? No máximo que o Goiás poderia ter ganhado ali seria uma posição a mais dentro do Campeonato Brasileiro, ou perder outra, sendo que, por exemplo, uma escalação de jogador que não constava, né, no bid da CBF poderia causar bem maiores problemas, então melhor deixar isso de lado, né, apenas na última rodada. Acabou que o Johnny Lucas nem sequer ficou no banco de reservas. Entretanto, o presidente confirmou sim, o Goiás irá fechar o acordo com o jogador para o ano que vem. A tendência é que seja naqueles mesmos moldes, tá? Eu vi o pessoal divulgando também algumas informações que o seu contrato seria só até dezembro de 2023 ou 2024. A que eu tenho é diferente, tá? O Goiás possivelmente apostando muito nesse jogador que tem só 22 anos de idade, gosto demais também do Johnny Lucas, irá assinar um contrato possivelmente até dezembro de 2025, com o Goiás ficando com 50% dos direitos econômicos do atleta e os outros restantes, né, também ficando com o jogador. Essa equipe dele lá do futebol belga, que chegou a pagar, se eu não me engano, até falha a memória aqui, foi mais ou menos 8 milhões de reais naquela época para contar com ele, 8 ou 18, cara, vou até confirmar aqui para vocês, mas foi uma quantia bem grande também. Que o Johnny Lucas foi vendido do Paraná, e agora até estranho isso, né, sendo liberado apenas de graça. Então uma coisa estranha assim, né, pra gente imaginar. O Londrina, por exemplo, tinha uma opção de compra dele de mais ou menos 2 milhões e 600 mil reais. Essa daí, né, era a opção de compra do Londrina, que até assinou com a possibilidade para ficar em definitivo com o atleta, acabou que não aconteceu. Na época, até achei que essa matéria do Globo Esporte, o Paraná vendeu 90% do jogador, né, que tinha naquela ocasião apenas 19 anos de idade, na metade ali, em agosto de 2019, uma quantia mais ou menos de 2 milhões e meio de euros, o que na cotação da época dava pouco mais de 10 milhões e 300 mil reais. Então esse valor, né, que foi negociado e agora rescindiram de graça. Acho um baita acordo com o Goiás, tá? Uma baita achado aí dentro do mercado. O seu valor hoje, segundo o site Transfermarkt, está um pouco baixo, muito por conta dessa sequência ruim, né? Que ele não teve, né? Sequência sem jogos, melhor dizendo, no Londrina, quando estava participando na Série B. Foi muito bem, né? 15 partidas, 2 gols marcados, levou 6 cartões amarelos, um ponto para a gente ficar de olho em relação a essa Série B dele de 2022. No Paranaense também 11 partidas, 2 assistências e outros 5 cartões amarelos. O seu valor de mercado gira mais ou menos na casa de 300 mil euros, o que na cotação de hoje, mais ou menos entre vezes 5, né, daria 1 milhão e meio de reais. Bem mais que vale Johnny Lucas, só 22 anos de idade. Seu aniversário é no dia 21 de fevereiro, né? Nasceu aí em 2000 na cidade de Curitiba. Quero saber a sua visão aqui embaixo nos comentários também sobre essa notícia positiva, né? O Johnny Lucas fechando com o Goiás e, segundo o presidente esmeraldino, o Paulo Rogério Pinheiro, já estará à disposição para o futuro comandante, né, no início do Campeonato Goiano. Em relação aos seus outros números, ele que começou no Paraná lá em 2017, em 2018 teve um grande destaque na Série A do Brasileirão, 26 partidas naquele ano, 2 gols marcados, chegou a iniciar 2019 também com mais 4 atuações, antes de ser negociado, né, com essa equipe tradicional do futebol francês. Eu não consigo falar o nome dela, se eu não me engano é Saint-Trudon, né, Saint-Truiden, se a gente fosse ler no português, tá? É uma equipe bem tradicional, 1924, geralmente fica ali entre a 5ª, 8ª colocação, às vezes um pouco mais ou menos no meio de tabela. Por lá não teve tantas chances assim, apenas 3 jogos antes de ser repassado ao Londrina, onde jogou bem também na reta final do Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado, inclusive contra o próprio Goiás. Foram 19 jogos naquele Brasileirão e mais 15 agora na Série B de 2022, com 2 bolas na rede. Quero saber a sua visão. Ótima saída de bola, já gravei um vídeo sobre esse assunto aqui do Johnny Lucas, suas principais características de jogo, é só procurar aqui no nosso canal. Outro recado também importante que quero passar para vocês é do Brasil Lava Rápido. Lá você pode dar uma ducha rápida aí no seu veículo a partir de R$11. Isso mesmo, nesse final de semana, para carros médios, né, de pequeno porte, aí você encontra a partir desse valor, e para as outras opções também sempre disponíveis, né, caminhão, caminhonete e tudo mais. Lá você também pode encontrar alguns outros serviços mais especializados, como por exemplo polimento cristalizado, limpeza de estofados e muito mais. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado o link do Brasil Lava Rápido. Já vai lá, confere as melhores informações, né, e opções aí para o seu veículo. Você também pode entrar em contato pelo WhatsApp, né, deixar aqui para vocês também o 62
992 42 29 10. O Brasil é rápido, nosso apoiador aqui do canal. E para finalizar o nosso vídeo, quero falar sobre outros dois jogadores que pertencem à Água Santa, emprestados ao Goiás, que não continuarão no Verdão para o ano que vem, tanto do meio-campista Luan Dias quanto também do Renato Júnior. Essa informação ela foi garantida aí pelo presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, em entrevista ele já falou na Rádio Band News, já falou também agora na Rádio Sagres, recentemente, ainda neste último final de semana, garantindo, né, que o único jogador que o Goiás tem interesse de renovar, os únicos, o zagueirão Reinaldo, também já fez proposta, está negociando, melhor dizendo, com o Sávio e o da Bemonte. Então, desses jogadores, o Caetano também existe uma pequena possibilidade. Desses atletas emprestados ao Água Santa, ao Goiás, que no caso são 3, Luan, o Renato e também o da Belmonte, apenas o último, né, o atacante, existe essa possibilidade dele continuar para o ano que vem. Bora começar aqui inicialmente falando sobre o Luan Dias. É um jogador que, assim, não dá para dizer que fez uma temporada desastrosa pelo Goiás, já que ele chegou no Campeonato Brasileiro, no estadual nem chegou a estrear lá no Água Santa, porque ele teve uma grave lesão, o que impossibilitou dele fazer a sua estreia. A primeira partida dele nesse ano, né, de 2022, aconteceu diante o Red Bull Bragantino, no empate na Serrinha por 1-1, participou de 7 minutos daquele duelo, e a última vez como titular, só no jogo contra o Cuiabá, aquela vitória na Serrinha por 1-0, foi bem mal, né, o Luan Dias naquele jogo. Dá pra dizer que, assim, olhando aqui de cabeça, eu diria que o Luan Dias ele jogou bem contra o Fluminense, um jogo que o Goiás perdeu na Serrinha, ele foi até titular naquele compromisso. Olha, restante, tirando isso contra o São Paulo, também lá no Morumbi, mais ou menos, né, conseguiu contribuir uma outra jogada, e depois, cara, é realmente difícil salvar uma outra atuação aqui do Luan Dias, né, muito mal mesmo, não dá nem pra dizer que é falta de vontade. Por exemplo, contra o Internacional, ele foi até titular, tentou uma outra jogada, finalização, mas some muito no jogo, né, os dois, eu diria que nem o problema está nos próprios jogadores, tem sim os seus defeitos, mas o esquema tático do Goiás, a falta de bons volantes, né, pra sair jogando, assim também como os laterais, principalmente quando o Sávio está fora do time, prejudica muito essa função, né, de criador de jogadas. Então é aquele jogador que a gente não pode ter pena pro ano que vem, porque beleza, acho que em momento algum foi falta de caráter, de vontade, nada disso, mas para o elenco evoluindo para a próxima temporada, tendo salários maiores, né, um poder de investimento que não chega a se comparar com os outros maiores aqui do futebol brasileiro, mas pelo menos é maior sim do que tivemos de orçamento para esse ano, e o Luan Dias, né, não pode ter essa generosidade na hora da sua renovação e acabar inchando o elenco, apesar de não ser um jogador que custe tão caro assim. 25 anos de idade, quero saber a sua visão aqui embaixo nos comentários desse meia canhoto, 1,81 m, não continuando no Goiás para o ano que vem. O seu contrato no Água Santa vai até dezembro de 2025, segundo o site O Gol. Assim também como do jovem atacante, o Renato Júnior, que fez boas partidas pelo Goiás. Eu diria que o Renato jogou até melhor em mais partidas do que em proporção para o Luan Dias. A questão é que o Renato ele se queimou demais, né, nesses últimos jogos pelo Goiás, entrou muito mal contra, até pegar aqui de cabeça, América Mineiro, Juventude, na última rodada também contra o São Paulo, muito mal mesmo, 18 jogos, apenas uma assistência com a camisa do Goiás, lá naquele gol naquele gol do Pedro Raul contra o Fortaleza no Castelão, né, foi a única participação dele em jogadas. Na Série A do Campeonato Brasileiro foram 17 atuações, ele que, como falei para vocês, deu essa assistência, 3 vitórias, 7 empates e outras 7 derrotas, participou também de uma partida na Copa do Brasil, uma no Campeonato Paulista e outras várias, no Campeonato Português Sub-23, participou de 3 jogos, na Liga de Portugal, 12 partidas pelo Portimonense e mais 3 jogos na Taça de Portugal e 2 na Taça da Liga. Então, por vários clubes, né, passou aí o Renato Júnior, especificamente nessa temporada, né, no ano de 2022. Em outras partidas que eu diria que ele até entrou bem, até pegar aqui para vocês. Contra o Coritiba, lá na sua estreia também no Couto Pereira, ele foi titular naquele compromisso, bem discreto lá pelo lado direito, aquele time todo bagunçado. Contra o Palmeiras ele entrou faltando 13 minutos e deu uma finalização próxima ali do gol do Everton, que teve que fazer uma grande defesa. Depois, teve essa assistência aí diante do Fortaleza, participou bem também nos minutos finais contra o Ceará, naquele empate por 1-1 na Serrinha, se eu não me engano, até ele que participa daquele lance que o Maguinho acaba sofrendo pênalti ali pelo lado direito. Diante do Internacional também impressionou ali, é um jogador muito forte, né, fisicamente, que estava atuando mais como um ponto direito lá no seu tempo de Água Santa e também no Portimonense, fazia mais uma função como um atacante, mas aí virou o segundo turno, dá pra dizer que ele, uma partida assim de chamar a atenção, de realmente brilhar os olhos, né, eu diria que nenhuma mesmo com a camisa do Goiás, e se queimando bastante nesses jogos, né, contra a Juventude, São Paulo, também contra o Fortaleza aqui, Botafogo, entrou muito mal dentro dessas partidas, um jogador que não irá continuar para o ano que vem. Possivelmente os dois tiveram os valores de opções de compra, tá? A tendência que a diretoria avaliou, né, e viu que não compensava essa compra em definitivo. 20 anos de idade apenas, acredito que tem sim um bom potencial do Renato Júnior, mas o Água Santa também deve ter esse interesse em contar com o jogador para a próxima temporada. Quero saber a sua visão aqui embaixo nos comentários.
comentários, né, sobre esses dois jogadores que não irão continuar no Goiás, os dois emprestados do Luan Dias e também do Renato Júnior. Para trazer aqui rapidamente para vocês é a situação do Dadá Belmonte, né? Essa entrevista também que o Paulo Rogério Pinheiro deu lá à Rádio Sagres, valeu demais a rapaziada, disse que o Dadá Belmonte quer muito ficar no Goiás e o Goiás irá negociar um valor mais baixo do que a opção de compra, que no caso é de 3 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do Dadá Belmonte para ele continuar aqui em Goiânia em 2023. O Água Santa também tem um interesse no Dadá para a disputa do Campeonato Paulista, que pode dificultar um pouco o negócio, mas se o Goiás dá ali 2 milhões, eu acho que já é um valor suficiente para o bom futebol apresentado. O Dadá também tem sondagens do futebol tanto de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, também algumas sondagens do exterior, nada ainda muito concreto, né, proposta oficial, mas um jogador que está na mira de outros clubes. Não adianta o Goiás querer mendigar e também querer pagar 100, 200 mil reais, apesar que com o Edminho a gente não pode desconfiar de nada, né, mas acho que é um jogador que vale sim esse investimento e até mesmo do interesse do Água Santa em contar com um jogador que a gente sabe, né, o Campeonato Paulista tem muita grana envolvida, acaba que vários clubes, né, anunciam contratações que a gente não imaginava e com o Dadá Belmonte tendo esse contrato longo lá por lá também, até verificar aqui direitinho para vocês, o contrato dele vai até maio de 2024, né? Então o Água Santa não tem esse medo de perder o atleta de graça. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários se vale a pena desse jogador, né, que foi emprestado aí pelo Água Santa, o Dadá Belmonte, que é muito continuar aqui no Goiás, segundo o próprio presidente, e também o Verdão fazendo esse esforço para continuar com ele na próxima temporada. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Quem se inscreva aqui, né, ajudar a gente a chegar nessa marca de 6.500 inscritos, que já está bem próximo. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!